E se amanhã a NASA confirmasse um sinal inteligente vindo de mar, ou de um sistema próximo como Próxima Centauri? Como a humanidade reagiria ao descobrir que não está sozinha no universo? Neste vídeo impactante, você vai mergulhar em uma projeção realista e profunda sobre o que realmente aconteceria se encontrássemos vida extraterrestre inteligente, com tecnologia avançada, mensagens codificadas, talvez até contato direto. Exploramos o choque global, o colapso dos mercados, o impacto nas religiões, o posicionamento da United Nations, o papel das grandes potências, como a ciência poderia dar um salto maior do que no tempo de Albert Einstein. Mas não é apenas sobre tecnologia. É sobre identidade, é sobre medo, é sobre fé, é sobre o dia em que a humanidade deixará de ser o centro do próprio universo. Você está preparado para viver o maior evento da história da civilização? E se eles já estiverem nos observando, este vídeo vai mexer com sua mente, desafiar suas crenças e expandir sua visão sobre o futuro da humanidade. Assista até o final para entender como o mundo mudaria política, espiritualmente e economicamente após o primeiro contato. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para não perder conteúdos que expandem sua consciência. Comente abaixo. Você responderia ao sinal ou ficaria em silêncio? O universo pode estar mais próximo do que você imagina. Se a humanidade encontrasse vida fora da Terra, não apenas micro-organismos fossilizados em Mars, mas uma civilização tecnológica ativa orbitando uma estrela distante como Próxima Centauri, o impacto não seria apenas científico. Seria psicológico, espiritual, político, econômico e, acima de tudo, existencial. Imagine o dia. Não começaria com naves sobrevoando cidades. Começaria com um comunicado discreto da NASA, seguido por confirmação quase simultânea da European Space Agency e do National Astronomical Observatory of China. O anúncio diria que um padrão de sinal de rádio, repetitivo matematicamente estruturado, foi detectado por múltiplos radiotelescópios, incluindo o Fast Radio Telescope e o Very Large Array. Não é ruído natural, não é pulsar, não é interferência humana. É um padrão de números primos. Nas primeiras horas, o mundo reagiria com descrença. As redes sociais explodiriam. Haveria memes, teorias conspiratórias, transmissões ao vivo. Alguns diriam que é uma farsa para distrair crises econômicas. Outros afirmariam que governos escondem isso há décadas. O nome de Nikola Tesla seria citado. O de Stephen Hawking também, lembrando seu alerta sobre os riscos de responder a civilizações avançadas. Mas à medida que mais observatórios independentes confirmassem o sinal, a incredulidade cederia lugar ao choque. Não estamos sozinhos. Nos dias seguintes, líderes mundiais se reuniriam às pressas na sede da United Nations em Nova York. Cientistas, militares e chefes de Estado discutiriam a mesma pergunta. Devemos responder? A decisão de enviar uma resposta seria histórica. Seria criada uma coalizão internacional, talvez chamada Iniciativa Terra, para formular uma mensagem representando toda a humanidade. Linguistas, matemáticos, filósofos e programadores debateriam o conteúdo. Devemos mostrar nossa localização exata. Devemos revelar nossa biologia. Devemos transmitir nossa história, incluindo guerras mundiais, armas nucleares e desigualdade. Se a resposta extraterrestre chegasse meses ou anos depois, confirmando comunicação bidirecional, o planeta mudaria irreversivelmente. Religiões enfrentariam sua maior prova desde a Revolução Científica iniciada por Galileu Galilei. O Vaticano provavelmente declararia que vida extraterrestre não contradiz a fé cristã, reinterpretando textos sagrados. Líderes islâmicos, judeus, budistas e hindus fariam declarações semelhantes. Mas fiéis mais conservadores poderiam reagir com negação ou radicalização. Algumas novas seitas surgiriam quase imediatamente, proclamando que os extraterrestres são anjos, demônios ou deuses retornando. Outras afirmariam que a humanidade foi criada por eles. Livros antigos seriam reinterpretados. Profecias seriam revisitadas. Economicamente, mercados globais sofreriam choques extremos. Bolsas de valores despencariam nos primeiros dias por medo do desconhecido. Depois, setores ligados à tecnologia, energia e aeroespacial disparariam. Empresas como SpaceX e Blue Origin viriam investimentos massivos. Governos redirecionariam trilhões para pesquisa científica.
A corrida espacial se tornaria cooperação global ou nova disputa geopolítica. Estados Unidos, China, União Europeia, Índia e Rússia competiriam para decifrar qualquer tecnologia transmitida. Se os extraterrestres compartilhassem conhecimento, por exemplo, um método para produzir energia limpa e ilimitada, a revolução seria imediata. Combustíveis fósseis perderiam valor. Países dependentes de petróleo entrariam em crise, mas a poluição cairia drasticamente. Mudanças climáticas poderiam ser revertidas. Se enviassem esquemas de propulsão mais rápida que a luz, a física teria que ser reescrita. O legado de Albert Einstein seria questionado ou ampliado. Universidades criariam novos campos de estudo. Jovens do mundo inteiro migrariam para áreas STEM. Mas nem tudo seria utópico. Militares analisariam cada byte recebido como potencial ameaça. E se houver código oculto? E se for um vírus digital capaz de penetrar sistemas globais? Especialistas em segurança cibernética isolariam qualquer dado em ambientes totalmente desconectados. Se, em vez de apenas sinais, uma nave aparecesse no sistema solar, detectada se aproximando de Júpiter, o pânico seria palpável. Governos tentariam manter calma, mas rumores se espalhariam. Pessoas fariam estoque de comida. Algumas fugiriam para áreas rurais. Se a nave permanecesse à distância, apenas observando, teorias surgiriam. Estamos sendo estudados? Somos um experimento? Se eventualmente um contato físico ocorresse, talvez o objeto pousando em uma área neutra, como a Antártida, a transmissão ao vivo seria assistida por bilhões. A primeira imagem de um ser não humano inteligente redefiniria a arte, filosofia e identidade. Eles poderiam ser totalmente diferentes do que imaginamos. Não humanoides, talvez formas baseadas em silício. Talvez inteligências artificiais biológicas, talvez consciências coletivas. A simples confirmação de que a vida evoluiu independentemente em outro lugar provaria que o universo é fértil. A equação de Frank Drake deixaria de ser especulação. Socialmente, o efeito poderia ser paradoxal. Por um lado, a humanidade poderia se unir. Fronteiras pareceriam insignificantes diante de uma presença cósmica. Conflitos históricos poderiam perder sentido. Por outro lado, divisões internas poderiam se intensificar. Alguns países acusariam outros de acordos secretos. Teorias de traição surgiriam. Movimentos anticontato poderiam ganhar força. A cultura mudaria profundamente. Cinema, literatura e música seriam transformados. Obras como 2001, A Space Odyssey e Contact seriam revisitadas como quase proféticas. Crianças cresceriam sabendo que o céu não é vazio. A psicologia coletiva atravessaria fases semelhantes ao luto, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A solidão cósmica que moldou nossa identidade desapareceria. Muitos sentiriam insignificância, outros sentiriam propósito ampliado. Se os extraterrestres fossem muito mais avançados, milhares ou milhões de anos à frente, perceberíamos nossa posição primitiva. Seríamos como tribos observando uma civilização interestelar. Isso poderia gerar humilhação global, mas também ambição. E se eles revelassem que monitoram a Terra há séculos? Se mostrassem registros históricos? Isso destruiria a confiança em governos, especialmente se fosse revelado que contatos prévios foram ocultados. A ciência médica poderia dar saltos inimagináveis. Cura para câncer, regeneração celular, extensão radical da vida. Isso criaria dilemas éticos. Quem teria acesso? Haveria superlongevos? A desigualdade aumentaria antes de diminuir a longo prazo. Talvez em décadas, a humanidade poderia integrar parte dessa tecnologia. Viagens interestelares se tornariam um projeto real. A primeira missão humana rumo a outro sistema seria planejada não como ficção, mas como inevitabilidade. Mas existe também um cenário mais sombrio. Se a civilização extraterrestre demonstrasse intenções hostis, mesmo sutis, a Terra teria poucas defesas. Armas nucleares seriam irrelevantes contra tecnologia milhares de anos superior. A estratégia seria diplomacia absoluta. E há ainda um cenário mais inquietante. Eles não são hostis, mas indiferentes. Veem a Terra como reserva biológica, laboratório ou simples curiosidade. Não nos atacam, mas também não nos consideram iguais.
Nesse caso, o maior impacto seria interno. A humanidade teria que decidir permanecer dependente de conhecimento externo ou desenvolver autonomia. Com o tempo, o extraordinário se tornaria cotidiano. Escolas ensinariam história pré-contato e era pós-contato. Datas seriam marcadas como a C e DC, antes do contato e depois do contato. Uma geração inteira cresceria sem medo do desconhecido cósmico. A pergunta deixaria de ser "estamos sozinhos" e passaria a ser "quem mais está lá fora?". Talvez, após décadas de diálogo, uma aliança interestelar se formasse. Ou talvez descobríssemos que a galáxia é silenciosa, exceto por essa única civilização. Em qualquer cenário realista, o impacto maior não seria tecnológico, mas filosófico. A humanidade perderia seu monopólio sobre a inteligência no universo. E, paradoxalmente, isso poderia nos tornar mais humanos. Ao olhar para o céu sabendo que há outros olhando de volta, talvez finalmente percebêssemos que todas as nossas guerras, fronteiras e disputas são pequenas diante da vastidão. O dia em que encontrarmos vida fora da Terra não será o fim do mundo. Será o fim da nossa antiga ideia de mundo e o começo de algo muito maior.